Graça e paz da parte de Deus. Tomo este momento para falar da justificação pela fé. Justificação pela fé. Esta doutrina é uma doutrina básica do Evangelho, mas infelizmente aqui em Moçambique é uma das doutrinas mais distorcidas. Mais distorcidas. Por que é mais distorcida? Porque hoje em dia tem que não ensinam que a salvação é pelas obras, mas ensinam que as obras são essenciais para a salvação. Ensinam que não basta crer, é preciso ter boas obras para ser salvo. Mas será que é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a salvação pode ser obtida também pelas obras. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo aqui no versículo 23 vai enfatizar aquilo que ele vinha dizendo sobre a depravação do homem. Todos pecaram. Ele vai dizer nos versículos precedentes: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ele vai representando de forma alegórica aqui a condição do homem, mas tudo para dizer que, olha, o homem está totalmente depravado, o homem está longe de Deus, o homem nem sequer tem afeição para Deus por si mesmo, o homem está morto em seus pecados e ofensas. O homem precisa de um toque divino para poder ressuscitar espiritualmente. Mas sem esse toque, o homem continua no seu estado de morte espiritual. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você até pode ser boa pessoa, humanamente falando, mas para Deus você é um grande pecador. Ainda que você faça boas obras, ainda que você dê banho mendigo, ainda que você seja uma pessoa considerada boazinha diante da sociedade, mas diante de Deus, Deus te considera imundo. Deus me considera imundo porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então o apóstolo Paulo, no versículo 24, vai nos revelar como é que Deus nos justifica. Como é que Deus nos considera justos? Será que é por meio das obras? Versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Então vai dizer que a justificação é gratuitamente pela graça. Ele vai enfatizar aqui a questão da graça. Ele poderia dizer que a justificação, ou sendo justificados pela graça, ele vai dizer gratuitamente pela sua graça. Ele enfatiza a questão da graça. Nós somos considerados justos diante de Deus, não pelas nossas obras, não porque fizemos boas coisas, não porque temos feito boas coisas, não, mas é simplesmente pela graça. O que é justificação? Justificação é um ato de Deus de considerar o pecador justo, sendo este pecador ainda no seu estado de pecado, de pecador. Por assim dizer, parece que fui muito redundante, mas a justificação é esse ato de Deus considerar justo um pecador, sendo ele pessoa que ainda comete pecado. Depois vai dizer, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? Redenção é o pagamento para resgate de alguma coisa. Por exemplo, na época do Novo Testamento, costumava-se usar uma moeda, chamavam redenção, para poder resgatar escravos. Então, Cristo Jesus, por meio do seu sangue, versículo 25 vai explicar isso, ele nos resgatou da maldição do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. Mas Jesus pagou o preço do pecado. Ele pagou na cruz. Ele nos resgatou. Nós é que tínhamos que estar na cruz. Nós é que deveríamos morrer por conta do pecado, mas Cristo morreu em nosso lugar. Ele nos redimiu do pecado mediante o seu sangue. Versículo 27 diz: onde está logo a jactância? Excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pela lei da fé. Então, ele vai dizer que, olha,
Não há motivo para haver soberba diante de nós. Não há motivo para nos gloriarmos. Não há motivo para nos orgulharmos por causa da justificação. Porque a justificação não ocorreu mediante as obras da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Portanto, a justificação, que é a salvação, é totalmente pela graça e não pelas obras. É por isso que Paulo vai dizer em Efésios que vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque se fosse pelas obras, muita gente chegaria no céu e diria assim: olha, eu estou aqui porque fiz boas obras. Eu estou aqui porque fiz aquilo, fiz isso. Mas é simplesmente pela graça por meio da fé. As obras não são a causa da salvação, e sim a consequência dela. São a consequência da salvação e não a causa. Então, eu irei para o céu não porque eu me santifiquei. Eu irei para o céu não porque eu evangelizei. Não porque eu fazia parte do grupo de louvor da minha igreja. Mas eu irei para o céu simplesmente porque fui redimido pelo sangue de Jesus. Eu irei ao céu porque simplesmente quis Deus me tirar das trevas para a luz. Eu irei para o céu porque simplesmente pela sua graça Deus quis me ressuscitar da morte espiritual. Então a salvação ou a justificação é apenas pela graça, sem as obras da lei, como diz a palavra de Deus. Portanto, esqueçamos este negócio de que as obras são essenciais para a nossa salvação. Não, as obras não são essenciais. O que é essencial é a graça de Deus. As obras apenas confirmam que nós somos salvos, apenas testificam, porque uma pessoa que foi verdadeiramente salva não irá viver no pecado, como diz a Bíblia, que os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões. Portanto, as obras são a evidência da salvação e não a causa. A causa é a graça mediante a fé em Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo vai concluir o seu argumento no versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, esta é a conclusão de Paulo. Ele falou muita coisa. Ele diz, olha, crentes de Roma, eu falei muita coisa, mas a conclusão é esta. A conclusão é esta. Cremos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Simplesmente pela fé sem as obras da lei. Então que o Senhor possa nesta noite nos ajudar a entender que a justificação é apenas pela fé em Jesus Cristo. É pela fé, é por meio da fé, é pela graça em Jesus Cristo. Então creia em Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua família. Não confie nas tuas obras. As tuas obras não irão te levar para o céu. Não ache que as tuas obras vão ajudar Deus para te levar para o céu. Não. Deus enviou Jesus Cristo para te levar para o céu. Creia nele. Pare de pensar que a santificação é a causa da tua salvação. Não, você vai se santificar não para ser salvo, e sim porque foi salvo pela pessoa de Jesus Cristo. Então esta verdade básica, que infelizmente está sendo excluída nos púlpitos, mas é uma verdade muito básica e as pessoas estão indo para o inferno porque estão a colocar do lado a graça de Deus. Então a justificação é por meio da graça. É pela fé e por meio da graça, é pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Então que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Amém.